Paz e bem, irmão, irmã, seja bem-vindo para este momento de partilha. Nós vamos partilhar o quinto parágrafo, ou melhor, o quinto capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, nos preparando aí para a nossa consagração ou renovação na próxima festa da Virgem Santíssima. Eu quero estar com você por esses minutos e te ajudar a entender um pouco o que São Luís Maria trata nesse quinto parágrafo. Então seja bem-vindo. O meu nome é Vanderlei. Deus me deu a graça de fundar a comunidade de Coração Sagrado, comunidade católica em células, e nós temos como missão alcançar, atrair e conduzir pessoas ao coração de Deus, indo de casa em casa, anunciando e ensinando a palavra de Deus. É um prazer estar com você, é um prazer poder partilhar com você. E eu quero iniciar então rezando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, Mãe admirável do Filho, esposa muito fiel do Espírito Santo, templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, a quem tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repelistes pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro a vossos pés e vos peço me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós, com tudo que possuo. Eu vos tomo hoje por minha Mãe e Senhora. Tratai-me, pois, como o último de vossos filhos e o mais obediente de vossos escravos. Atendei, minha princesa, atendei aos suspiros de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos os que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida, ó minha fiel e imaculada Virgem Maria, defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me, assim seja. Amém. E assim eu quero começar a tratar do quinto capítulo, os motivos que nos recomendam esta devoção. Então, esse capítulo nós vamos tratar quais os motivos para nós nos consagrarmos por meio do método de São Luís Maria Grignon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Então, o primeiro motivo que nos mostra a excelência desta consagração é o serviço a Deus. Assim é que nós vamos verdadeiramente nos consagrar, servindo. Então, lembrando, São Luís vai falar, desde que não se pode conceber sobre a terra emprego mais relevante que o serviço de Deus, se o menor servidor de Deus é o mais rico, mais poderoso e mais nobre que todos os reis e imperadores da terra, que não sejam também servidores de Deus, quais serão as riquezas, o poder, a dignidade do fiel e perfeito servidor que se tiver devotado ao serviço divino, tão inteiramente e sem reserva quanto for capaz? Assim será um fiel amoroso escravo de Jesus e Maria, que pelas mãos de Maria Santíssima se entregar inteiramente ao serviço deste Rei dos Reis, que não reserva nada para si, nem todo o ouro da terra e as belezas do céu o podem pagar. Então, o primeiro motivo é essa entrega, o servir total a Jesus por meio da Mãe Santíssima. Não há pagamento, não há ouro, nem belezas entre o céu e a terra que podem pagar aquele que serve ao Senhor. Se nós olharmos para
outras associações, congregações e confrarias, também em honra de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, eles promovem um grande bem no cristianismo, mas não mandam que se dê tudo, sem reserva, não prescrevem aos seus associados mais que certas práticas e atos para satisfazerem suas obrigações, e deixam todos livres, com todas as outras ações e instantes de sua vida. Mas esta devoção, do tratado da verdadeira devoção, irmãos, é diferente. São Luís, ele vai apresentar que nós devemos nos dar sem reserva a Jesus e a Maria. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas palavras, todas as ações e sofrimentos, e todos os momentos da vida, de sorte que, acordado ou dormindo, bebendo ou comendo, nas ações as mais importantes como nas mais corriqueiras, pode-se sempre dizer em verdade que o que fazemos, embora nem sequer nos ocorra a ideia, pertence a Jesus e a Maria em virtude da nossa oferta, a menos que nós o retratemos expressamente. Então, que consolação, uma vez que nós nos consagramos a Jesus por meio de Maria, neste método do tratado da verdadeira devoção, meu irmão, minha irmã, tudo que nós fazemos, somos, tudo que nós realizamos é a Jesus, por meio de Maria. Então, que bênção, porque às vezes mesmo sem a gente pensar, estou fazendo isso para Jesus, em Maria, mesmo se nós não pensarmos, uma vez que nós nos consagramos à Virgem Santíssima, tudo que nós fazemos e realizamos é para Maria, é para Jesus em Maria. Olha que maravilha, irmãos, que maravilha, isso é uma grande consolação. Então, numa outra prática como esta, irmãos, na história da igreja, no mundo não há outra prática como esta, pela qual nós nos desfazemos facilmente de um certo espírito de propriedade, que se insinua até nas melhores ações. O nosso bom Jesus nos dá esta grande graça em recompensa do ato heróico desinteressado que fazemos, cedendo-lhe pelas mãos de sua Mãe Santíssima todo o valor de nossas boas obras. Se mesmo neste mundo ele dá o cêntuplo àquele que por seu amor abandonam os seus bens exteriores, temporais e caducos, em que proporção dará aos que lhe sacrificarem até os seus bens interiores e espirituais? Então, toda fonte de riqueza, toda fonte de amor está nessa consagração, porque nós damos tudo a Deus, tudo a Jesus pelas mãos de Maria, recebemos também dele tudo, Se, como ele diz lá em Mateus 19, 20, aquele que deixa pai, mãe, filhos, esposa, ele dá 100 vezes mais. Imagina quando nós damos até aquilo que está dentro de nós, os bens interiores e espirituais, quanta graça ele pode nos dar. Então foi ele o primeiro, é isso que nós precisamos entender, Jesus foi o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamos também generosos para com ele e experimentaremos mais ainda sua liberalidade durante a vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Que maravilha! Então, não façamos restrições em nos dar, em dar tudo ao Senhor. O segundo motivo, ele nos leva a imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e a praticar a humildade. Então, esse segundo motivo nos mostra que é justo e vantajoso aos cristãos consagrar-se por esta prática inteiramente à Santíssima Virgem, a fim de pertencer mais perfeitamente a Jesus Cristo. Esta sabedoria infinita, cheia de um desejo imenso de glorificar a Deus, seu Pai, de salvar os homens, não encontrou
meio algum mais perfeito, nem mais simples de fazê-lo, do que se submetendo em todas as coisas à Santíssima Virgem, não só durante 8, 10 ou 15 anos, mas durante 30 anos. Então, que grande glória damos a Deus, submetendo-nos também a Maria, a exemplo de Jesus. Jesus se deu todo, foi obediente, viveu, não foi 9 meses, não foi 9 dias, 9 anos, 15 anos submetendo a Maria, mas foi 30 anos ali junto com a Santíssima, servindo, sendo obediente, para depois exercer o seu ministério. Se agradou o Pai que o Filho desse 30 anos a sua vida de submissão à Virgem, imagina nós, irmãos, o quanto vai agradar a Deus. Então, com um exemplo tão visível e conhecido, de todo mundo seremos insensatos, a ponto de pensar que encontramos um meio mais perfeito e mais certo para glorificar a Deus, que não seja submetendo-os a Maria, a exemplo de Jesus? Pensemos nisso, né? Deus Pai nos deu e dá seu Filho por ela somente. Só produz outros filhos por meio dela, e só por intermédio dela nos comunica as suas graças. Deus Filho foi formado para todo mundo por ela, e não é senão por ela que é formado todos os dias, e gerado por ela em união com o Espírito Santo. E é ela a única via pela qual nos comunica, irmãos, suas virtudes e seus méritos. O Espírito Santo formou Jesus Cristo por meio dela, e por meio dela forma os membros do seu corpo místico. É só por ela, e só por ela nos dispensa seus dons e favores. Então, está aqui mais um motivo, né? Ser humilde, nos dar, nos consagrando a Maria, e por ela deixar a graça de Deus nos alcançar, por ela recebermos os dons e os favores do Espírito Santo. Então, depois desses exemplos tão claros e instantes, poderemos sem uma extrema cegueira prescindir de Maria, deixar de consagrar-nos a ela e de depender dela para irmos a Deus e a Ele nos sacrificarmos? Quer dizer, Maria é a porta de entrada, é o canal para nós, irmãos. Não tenhamos receio, não tenhamos medo de deixar-nos ser conduzidos ao Senhor pela Virgem Santíssima. Deus, vendo que somos indignos de receber suas graças diretamente de suas mãos divinas, dá-as a Maria, a fim de obtermos por ela o que nos quer dar, e também redunda em glória para ela, para ele receber pelas mãos de Maria o reconhecimento, o respeito e o amor que lhe devemos por seus benefícios. É, pois, muito justo que imitemos o procedimento de Deus. Diz São Bernardo, de que a graça volte ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio. Se a graça nos vem por Maria também nós devemos nos aproximar do Senhor, voltar com os nossos dons, com o nosso serviço a Deus pela Virgem. E o que fazemos por meio desta devoção? Então, uma pergunta que fica para nós, o que fazemos por meio dessa devoção? Respondo: oferecemos e consagramos à Santíssima Virgem tudo o que somos e tudo o que possuímos, a fim de que nosso Senhor receba por sua mediação a glória e o reconhecimento que lhe devemos. Reconhecemos-nos indignos e incapazes de, por nós mesmos, aproximar-nos de sua majestade infinita, e por isso servimos-nos da intercessão da Santíssima Virgem. Então, que nós tenhamos essa consciência, Nós nos consagramos e nos oferecemos a Maria, porque sabemos que ela pode levar ao Senhor todas as nossas necessidades e trazer do Senhor todas as bênçãos e graças que nós precisamos. Então, é uma prática de grande humildade. É a virtude que Deus ama acima de todas as outras,
Uma alma que se eleva a si mesma rebaixa Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer em Tiago, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. O Senhor ama a humildade de coração. É a esta humildade que convida a esta prática da devoção, pois ensina a não nos aproximarmos diretamente de nosso Senhor, por misericordioso e doce que Ele seja, mas a nos servirmos sempre da intercessão da Santíssima Virgem, tanto para comparecer diante de Deus, como para lhe falar, aproximar-nos dele, oferecendo-lhe qualquer coisa para nos unirmos ou nos consagrarmos a ele. É uma bênção, irmãos. Eu fico maravilhado, porque a gente ouve tantas pessoas dizendo: mas eu tenho acesso direto ao Pai, eu não preciso mais de intermediários, né? A gente ouve alguns irmãos, os réprobos, dizendo isso, e muitas vezes nós até fiamos nisso também. Mas, irmãos, quantas vezes que nós fomos a Deus, Deus não vai nos ouvir, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas mazelas. Mas se nós fomos a Deus, por Maria Santíssima, sua filha predileta, mãe do amado Filho, irmãos, eu não tenho dúvida de que o Senhor vai vir em nosso socorro. Então veja que o primeiro motivo dessa devoção é que nós nos sejamos servidores do Senhor. O segundo motivo é sermos humildes, reconhecer que nós somos pequenos, falhos, miseráveis, que precisamos da Virgem para chegarmos ao Senhor. Então, o terceiro motivo, irmãos, é justamente esse: é que Maria vai nos dar as suas graças, as suas boas graças, por sermos seu escravo. Então, a Santíssima Virgem, vendo que alguém se lhe entrega inteiramente para honrá-la e servir-lhe, despojando-se do que tem de mais caro para com isso adorná-la, entrega-se também inteiramente e de um modo inefável a quem tudo lhe dá. Ela o faz emergir no abismo de suas graças, reveste-o de seus merecimentos, dá-lhe apoio de seu poder, ilumina-o com sua luz, abrasa-o de seu amor, comunica-lhe suas virtudes, sua humildade, sua fé, sua pureza, constitui-se seu penhor, seu suplemento, seu tudo para com Jesus. Como enfim essa pessoa consagrada é toda de Maria, Maria também é toda dela, de modo que se pode dizer desse perfeito servo e filho de Maria o que São João Evangelista diz de si próprio, que ele a tomou como um bem para a sua casa. Então veja aqui, o terceiro motivo dessa consagração é se dar todo a Maria e fazer a experiência de receber da Virgem Santíssima todo o bem, de receber toda a graça, de receber tudo aquilo que nós precisamos. Veja que Maria, ela vai nos dar vai nos comunicar as suas virtudes, vai nos dar a sua humildade, a sua fé, a sua pureza. Então é importante que nós nos consagremos e façamos essa experiência. Maria vai purificar todas as nossas boas obras, ela vai embelezá-las e as tornar aceitáveis aos seus filhos. Então é uma outra graça. E às vezes por que até as nossas boas obras, né? Ela vai purificá-las, ela vai embelezá-las, vai torná-las aceitáveis a Jesus, né? Todas as nossas boas obras, porque essa devoção as damos todas a ela e pelas suas mãos e de sua Mãe Santíssima. Então veja que importância é esta consagração, né? Ela purifica de toda mancha e de todo o amor próprio.
de todo o apego imperceptível à criatura, apego que se insinua insensivelmente nas melhores ações. Então ela vai purificar, ela vai embelezar nossas boas ações, ornando-as com seus méritos e também com suas virtudes. Ela apresenta essas boas obras a Jesus, pois nada retém para si do que lhe ofertamos. Tudo remete fielmente a Jesus. Se algo damos a ela, damos necessariamente a Jesus. Se a louvamos e a glorificamos, logo ela louva e glorifica Jesus. Ela faz isso hoje como outrora. Quando Santa Isabel a exaltou, ela cantou. Então, quando a louvamos e bendizemos, ela também vai cantar. Lucas 1, 46, Maria canta o Magnífica, após ser louvada por Isabel. Ela poderia se arrogar, encher o peito, não, ela louva a Deus, no seu canto magnífica, e ainda hoje é assim, quando nós a louvamos, quando nós a bendizemos, ela louva o Senhor. Então ela apresenta essas boas obras ao Senhor Jesus. Ela faz Jesus aceitar essas boas obras, por pequeno e pobre que seja o presente que ofertamos ao Santo dos Santos e Rei dos Reis. São Bernardo, ele dava um conselho valioso àqueles que ele formava, Ele dizia, que formava no caminho de perfeição: quando quiserdes oferecer qualquer coisa a Deus, tende o cuidado de oferecê-lo pelas mãos agradáveis e digníssimas de Maria, a menos que queira ser rejeitado. Então, toda vez que nós queremos dar alguma coisa a Deus, nós sejamos capazes de dar pelas mãos de Maria, se nós queremos que seja aceito, Então, essa devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Esse é o quarto motivo. Ela, praticada fielmente, é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com este nobre intuito, apesar de a isto estarmos obrigados, ou porque não conhece em que consiste a maior glória de Deus, ou porque não a quer. Mas a Santíssima Virgem, a quem conferimos o valor de nossas boas obras, sabe perfeitamente em que consiste a maior glória de Deus, e nada faz que não contribua para este fim. Então veja, você sabe qual é a maior glória de Deus? Eu não sei, nem sempre sei, e nem você sempre saberá, por mais que a gente saiba alguma coisa, mas Maria sabe sempre qual é a maior glória de Deus. Então, quando nós entregamos para ela, mesmo que seja algo para nós até insignificante, ela vai levar ao Senhor, porque ela sabe qual é a maior glória de Deus, e tudo que nós fazemos, ela vai fazer com que seja para a glória de Deus. Ela vai purificar, ela vai tirar as arestas. Isso é graça, irmãos. E o quinto motivo para esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com o nosso Senhor, e nisto consiste a perfeição do cristão. Então, ela vai nos conduzir à unidade, à união com o nosso Senhor. Então, essa devoção, irmãos, é um caminho fácil, é um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós, e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontram-se muito mais cruzes e mortes estranhas, e muitos mais empecilhos que dificilmente se vencem. Será preciso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Aí se encontram, sem dúvida, rudes combates a travar e dificuldades enormes para vencer, mas esta boa mãe
e Senhora está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos, para iluminá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustê-los em seus combates e dificuldades, que em verdade, irmãos, este caminho virginal para chegar a Jesus Cristo é o caminho de rosas e de mel, em vista de outros caminhos. Olha que lindo! Tem outros caminhos para chegar a Jesus? Tem. São Luís está afirmando isso, mas são caminhos muitas vezes difíceis e muito difíceis. A morte estranha, há espinhos agudos, há dores, mas ele diz que com Maria nós vivemos como se não tivesse isso. Por quê? A Virgem Santíssima, ela faz desse caminho um caminho de rosas e de mel, perto dos outros caminhos. Então, mais um motivo para querermos nos consagrar à Virgem Santíssima. Olha, eu digo para vocês, desde a minha consagração, eu não fiz coisa melhor na minha vida. Que beleza foi um dia, e porque, eu quero dizer como parafrasear Santo Agostinho, porque tarde te amei, porque isso não foi desde cedo, desde a minha infância, desde a minha adolescência, uma consagração total a Jesus, pelas mãos de Maria. Quantos caminhos eu tinha deixado de caminhar, quantos sofrimentos eu tinha deixado de viver, porque a Virgem, com certeza, tinha cuidado, estaria comigo. Então, essa devoção também é um caminho curto. Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus, seja porque dele não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nele marchamos com mais alegria e felicidade, e consequentemente com mais prontidão, irmãos. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias assinaladas sobre os seus inimigos. Então veja, irmãos, esta consagração, ela nos confere um caminho curto para chegarmos a Jesus. Às vezes nós lutamos, queremos, nos esforçamos, e temos boas intenções, mas quanta dificuldade, quanto tempo demora. Com Maria, este caminho é encurtado, porque nós vamos ouvir daquela que conhece, que vai nos direcionar ao caminho. Então, aquele que honra a mãe, assemelha-se a um homem que entesoura, diz o Espírito Santo, isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, ao ponto de submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo, em breve se tornará rico, pois acumula tesouros todos os dias, pelo segredo desta pedra filosofal. Segundo, porque é no seio de Maria, irmãos, que envolveu e gerou um homem perfeito, e que teve a capacidade de conter aquele que o universo todo não compreende nem contém. É no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e onde em poucos anos se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. Então é em Maria, é no seu ventre que nós nos formamos, que nós nos tornamos homens e mulheres iluminados, mesmo sendo jovem. É no ventre de Maria que nós vamos chegar a atingir a plenitude de Jesus Cristo. Também esta devoção é um caminho perfeito, irmãos, para ir e unir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas. Jesus, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. O Altíssimo desceu perfeita e divinamente até nós, irmãos, por meio da humilde Maria,
sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeitamente e divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada perder de sua imensidade. É também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente, sem a menor reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente, perfeitamente e até pessoalmente à nossa humanidade, por meio de Maria, sem perder uma parcela de sua majestade. É também por Maria que devemos aproximar-nos de Deus e unir-nos à sua majestade, perfeita e estreitamente, sem temor de repulsa. Aquele que quis enfim vir ao que não é e fazer que aquele que não é se torne Deus, ou aquele que é. E ele o fez perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é na eternidade. Outro sim, é por Maria, irmãos. Se bem que sejamos nada, podemos tornar-nos semelhantes a Deus, pela graça e pela glória, dando-nos a ela tão perfeitamente e inteiramente, que nada sejamos em nós mesmos, e tudo nela, sem receio de nos enganar. Então veja que nós podemos, em Maria, porque o Senhor pôde e veio viver em Maria. Também esta devoção é um caminho seguro, para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos perfeição, unindo-nos a Ele. São Maria vai dizer que esta prática não é nova, é tão antiga que não se pode determinar ali em toda a precisão os começos, o começo dela. E aí ele vai dizer que Santo Odilon, abade de Cluny, que viveu cerca do ano de 1040, foi um dos primeiros que a praticaram na França, conforme está anotado no livro da vida desse santo. Depois ele vai dizer que o cardeal Pedro Damião refere-se em 1016, o bem-aventurado Marinho, seu irmão, se fez escravo da Santíssima Virgem. Então veja que no ano 1016 já tinha um irmão aqui, ficou conhecido consagrando-se à Virgem Santíssima, irmão do cardeal Pedro Damião, bem-aventurado Marinho. Então 1016 esse homem, o Marinho, já consagrou-se à Virgem Santíssima. 1040 fala que Santo Odilon também foi um dos primeiros que praticaram esta devoção na França. Depois a gente vai ver que em 1300 também Cesário Bolando menciona um ilustre cavaleiro, Valtier de Birbach, parente chegado dos duques de Lovaina. Ele pratica essa devoção e também vai chegar que foi praticada por muitos particulares até o século XVII. Então, quando ela se tornou pública, era uma devoção então privada. Algumas pessoas e muitas pessoas fizeram, mas no século XVII ela se torna pública. Veja que muitas pessoas já fizeram, não é você e eu que estamos começando agora, século XXI, século XX, não, muito antes, lá no século XI, já havia pessoas
que viviam e faziam a consagração à Virgem Santíssima. Depois, ela vai chegar no século XVII, em toda a Espanha e também na Alemanha, pelo padre Simão de Royas, da Ordem da Trindade. Ele era pregador do rei Felipe III. Depois, obteve de Gregório XV grandes indulgências para aqueles que a praticassem. Então, o padre de Los Rios, da Ordem de Santo Agostinho, aplicou-se com seu íntimo amigo, o padre de Royas, a espalhar essa devoção por toda a Espanha e a Alemanha, o que fez por seus escritos e pregações. E vai dizer que foram grandes volumes que ele fez a partir desses ensinos. Depois, os padres teatinos vão estabelecer também essa devoção na Itália, na Sicília e na Sabóia, no século XVII. O padre Stanislau Palácio, da Companhia de Jesus, vai levar essa devoção para a Polônia. Então, nós vemos que esta devoção não é nova e que não é comum, por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todo o mundo. Não é comum. Veja que é uma devoção tão antiga e tão nova, não é verdade? Porque não é todo mundo que a pratica. Esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque pertence à Santíssima Virgem. Ele é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. E não creiam de forma errônea, irmãos, as pessoas espirituais, que Maria seja um empecilho no caminho que conduz à união divina. Pois seria possível que aquela que achou graça diante de Deus para o mundo todo em geral e para cada um em particular fosse um empecilho a uma alma que busca a grande graça da união com Ele? Seria possível que aquela que tem sido cheia e superabundante de graças e tão unida e transformada em Deus a ponto de Ele encarnar-se nela, impedisse uma alma de ficar perfeitamente unida a Deus? Uma das razões porque tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem quiser o fruto bem maduro e formado, deve ter a árvore que o produz. Quem quer possuir o fruto de vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quiser ter em si a operação do Espírito Santo, deve ter sua esposa fiel e inseparável, Maria Santíssima, que torna fértil e fecundo, como já dissemos anteriormente. Então, se nós quisermos o fruto maduro, o fruto da vida que é Jesus, nós precisamos de Maria. Sem Maria nós não encontramos Jesus verdadeiramente. Quem quiser ter em si a graça do Espírito Santo, ser cheio dos dons, deve ter a esposa do Espírito em si, porque ela é fiel e inseparável, Maria Santíssima, irmãos. Ela vai tornar fértil e fecundo o nosso coração, a nossa vida, o nosso ser, e aí a obra, a graça de Deus vai ser maravilhosa. Maria Santíssima, irmãos, toda abismada em Deus, está longe de tornar-se um obstáculo aos perfeitos no seu caminho para chegar à união com Deus. E bem ao contrário, não houve até hoje, nem haverá nunca, criatura que nos auxilie mais eficazmente do que ela mesma nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito nos comunicará, pois ninguém fica cheio do pensamento de Deus senão por ela, diz Santo Germano de Constantinopla. Então,
Só em Maria nós vamos ficar cheios de Deus, do pensamento de Deus. Só em Maria nós vamos ter uma união perfeita com o Senhor, irmãos. Não nos enganemos, não deixemos-nos seduzir por outras palavras, pelos réprobos, que nos tira, às vezes, nos coloca dúvida, nos impede de buscar e viver conforme a vontade de Deus. Onde está Maria, não entra o espírito maligno. É um dos sinais mais infalíveis de que está sendo conduzido pelo bom Espírito, é a circunstância de ser muito devoto de Maria, de pensar nela muitas vezes e de falar-lhe frequentemente. Então, se você quer ter certeza que está sendo conduzido por Maria, você pensa nela, você fala muitas vezes com ela e dela frequentemente isso. E aí o espírito maligno não pode estar. Onde Maria está, o demônio não entra. Aleluia. Maria sozinha esmagou e exterminou as heresias, diz a igreja com o Espírito Santo que a conduz. Jamais um fiel devoto de Maria cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formal. Poderá errar materialmente, tomar a mentira por verdade e o espírito maligno pelo bom, e isto mesmo não tão facilmente como outro qualquer. Mais cedo ou mais tarde, porém, reconhecerá sua falta e seu erro material, e quando reconhecer, não temerá de modo algum em crer e sustentar o que tomará por verdade. Pode até cair, pode até errar, mas não demorará, não vai demorar em reconhecer que errou, e aí volta rápido, porque tem em si a graça da Virgem Santíssima. Qualquer pessoa sem receio de ilusão, comum às pessoas de oração, que quiser avançar no caminho da perfeição e achar segura e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de todo o coração esta devoção à Santíssima Virgem, que talvez ainda desconheça. Não precisamos ter medo, né? São Luís está dizendo que se você quer ter uma vida de oração perfeita, abrace essa devoção, não tenha medo. É o caminho fácil devido à plenitude da graça e da unção do Espírito Santo, de que está cheio. Ninguém que marche neste caminho se cansa nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito, onde não há lama, nem poeira, nem a menor sujeira do pecado. É, enfim, um caminho seguro, que de um modo reto e garantido, sem voltas para a direita ou para a esquerda, nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna. Entremos, portanto, neste caminho e marchemos dia e noite até a plenitude da idade de Jesus Cristo, irmãos e irmãs. Não tenhamos medo, não tenhamos dúvida, marchemos e chegaremos à idade de Jesus Cristo. Um sexto motivo dessa devoção, irmãos, é que quem vive segundo esta devoção dá uma grande liberdade interior, das pessoas que praticam fielmente essa grande liberdade interior, que é a liberdade dos filhos de Deus. Visto por esta devoção que nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagramos-nos todo a Ele nesta condição. Este bom mestre, em recompensa do cativeiro por amor a que nos submetemos, tira primeiro a alma todo escrúpulo e temor servil, que a constrangem, escravizam e perturbam. Segundo, alarga o coração por uma santa confiança em Deus, fazendo-o considerá-lo como Pai. Terceiro, inspira-lhe um amor terno e filial. E aí Santa Cecília disse assim: felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu,
pois gozarão da verdadeira liberdade. Fico felicíssimo de poder partilhar com vocês neste momento, de poder viver esta consagração, porque o Senhor vai tirar todo o temor servil de nós, todo escrúpulo que constrange, escraviza e perturbam as almas. O Senhor tira tudo isso da alma. O Senhor alarga o coração por uma santa confiança nele, confiança em Deus, fazendo considerá-lo como Pai, e inspira um amor terno e filial. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Um sétimo motivo, o que pode ainda nos levar a abraçar esta devoção são os grandes bens que por ela receberá nosso próximo. Então veja, você se consagra e o próximo recebe bens, pois praticando-a, exercemos para com ele a caridade, de uma maneira eminente, já que lhe damos pelas mãos de Maria o que temos de mais caro, isto é, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem excetuar o menor dos bons pensamentos e o mais leve sofrimento. Consentimos em que tudo que adquirimos e que havemos de adquirir de satisfações, seja até a hora da morte, empregado conforme a vontade da Santíssima Virgem, a conversão dos pecadores ou a libertação das almas do purgatório. Então tudo que nós fazemos e vivemos até a hora da morte é pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório, pela libertação das almas do purgatório. É preciso notar ainda que nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Por isso elas se tornam muito mais capazes de aliviar as almas do purgatório e de converter os pecadores, do que se não passassem pelas mãos virginais e liberais de Maria. O pouco que damos pela Santíssima Virgem, sem vontade própria e por uma desinteressada caridade, toma-se em verdade bem mais potente para abrandar a cólera de Deus e atrair sua misericórdia. E há de verificar-se à hora da morte que uma pessoa fiel a esta prática terá por este meio libertado inúmeras almas do purgatório e convertido muitos pecadores, conquanto só tenha feito as ações comuns e ordinárias do seu estado. Que alegria haverá em seu julgamento, que glória na eternidade. Irmãos, paremos para pensar nisso. Tudo que nós oferecemos, vivemos, somos e temos e damos à Virgem Santíssima, todo bem que nós recebemos, meritório ou impetratório, que nós damos a ela, por meio dessa consagração, ela dá a quem precisa, pela conversão dos pecadores, pela libertação das almas do purgatório. Imaginou chegarmos no dia do julgamento e nós vermos que por essa devoção, toda boa obra que nós fizemos, nós vemos as almas que foram libertas do purgatório e a conversão de pecadores. Meu Deus, meu Deus, que graça pensar nisso, saber que nós podemos contribuir, irmãos, de uma forma, desculpa usar essa expressão simples, que é essa consagração. Nós não precisamos fazer tanto esforço, nós precisamos só nos dar a Jesus pelas mãos da Virgem Santíssima, irmãos. E o oitavo motivo, o mais poderoso, que de certo modo nos induz a esta devoção à Santíssima Virgem, é constituir um meio admirável para perseverar na virtude e ser fiel. Então o oitavo motivo é a perseverança para a fidelidade, irmãos. Por essa devoção confiamos à Santíssima Virgem, fiel por excelência, tudo o que possuímos, tomamo-la por depositária universal de todos os bens da natureza e de graça. E
em sua fidelidade que confiamos, no seu poder que nos apoiamos, em sua misericórdia e caridade que nos baseamos, para que ela conserve e aumente nossas virtudes e méritos, a despeito do demônio no mundo e da carne, que envidam todos os esforços para nos arrebatar. Dizemo-lhe como um bom filho, a sua mãe: recebei em depósito tudo o que possuo e conservai por vossa fidelidade e vosso poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não cairei. Se me protegerdes, estarei salvo. Estarei a salvo de meus inimigos. Olha que maravilha, irmãos. É na fidelidade de Maria que nós nos apoiamos. É mais um motivo dessa devoção. Todas as virtudes e méritos, é ela que vai conservar, é ela que vai guardar, sustentar. Nada nós nos perderemos. Se ela guarda, nada nós perderemos. Se ela nos sustenta, nós não cairemos, irmãos. E se ela nos protege, nós estaremos salvos do inimigo. Oh, glória! São Bernardo, ele vai dizer assim, inspirando-nos a esta prática: enquanto Maria vos sustenta, não cais. Enquanto vos protege, não temeis. Enquanto vos conduz, não vos fadigais. E sendo-vos propícia, chegareis ao porto da salvação. São Boaventura também vai nos dizer: a Santíssima Virgem, diz ele, está não só detida na plenitude dos santos, mas também guarda e detém os santos na plenitude, para que esta não diminua. Impede que suas virtudes se dissipem, que seus méritos pereçam, que se percam suas graças, que os prejudiquem os demônios. Impede por fim de que nosso Senhor castigue os pecadores. Então veja quanta graça Maria nos conduz. Ela impede que as nossas virtudes se dissipam, que os nossos méritos pereçam e que se percam as graças. Ela não permite que o demônio nos prejudiquem, e ela impede que o nosso Senhor castigue os pecadores. A Santíssima Virgem é a Virgem fiel, que por sua fidelidade a Deus repara as perdas que Eva infiel causou por sua infidelidade, e que obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. Obtém de Deus a fidelidade e a perseverança para aqueles que a ela se apegam. Felizes mil vezes, felizes os cristãos que agora se apegam, fiel inteiramente a ela, como a uma âncora firme. Os arrancos da tempestade deste mundo não os farão submergir, nem perder os tesouros celestes. Bem-aventurados os que nela buscam abrigo, como na arca de Noé. As águas do dilúvio de pecados que afogam tanta gente não lhes farão mal, pois os que seguiam por mim não pecarão. Diz ela, a sabedoria: bem-aventurados os filhos infiéis da desgraçada Eva, que se apegam à mãe virgem fiel, que permanecem sempre fiéis e que não faltam jamais a sua palavra, e que ama aqueles que a amam, não só de um amor afetivo, mas de um amor efetivo e eficaz, impedindo-os, por uma grande abundância de graças, de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu Filho. Então veja que Maria vai estar conosco, nos sustentando, e não nos deixará perder a graça de seu Filho. Não vai nos deixar cair no caminho.
Que maravilha! Esta boa mãe recebe sempre, por pura caridade, tudo o que lhe entregamos em depósito. E desde que ela o recebeu como depositária, é obrigada por justiça e em virtude do contrário de depósito, a guardá-lo para nós. Então não tenhamos medo. Tudo que nós damos a Maria, depositamos, ela guarda. Tudo, Deus. E São Luís vai dizer: embora me entendais, almas predestinadas, falo mais abertamente. Não confieis o ouro de vossa caridade, a prata de vossa pureza, as águas das graças celestes, nem os vinhos de vossos méritos e virtudes, a um saco roto, a um cofre velho e quebrado, a um vaso contaminado e corrompido como vós sois, porque sereis pilhados pelos ladrões, isto é, os demônios, que buscam e espreitam noite e dia o momento próprio para o ataque. Estragareis com o mal, odor do amor próprio, da confiança própria e da vontade própria, tudo que Deus vos dá de mais puro. E aí ele vai dizer: depositai, derramai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Maria é um vaso espiritual, um vaso honorífico, um vaso insigne de devoção. Depois que aí se encerrou o próprio Deus em pessoa, com todas as suas perfeições, este vaso tornou-se todo espiritual, e a morada espiritual das almas mais espirituais. Tornou-se honorável e o trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insigne na devoção e a morada dos mais ilustres em doçura, em graças e virtudes. Tornou-se, enfim, rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi, puro como a torre de marfim. Ó, quão feliz é o homem que tudo deu a Maria e que nela confia, e em tudo e por tudo ela é tudo de Maria e Maria é tudo dele. As almas, porém, que não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas Deus e de Maria, mas de Deus e de Maria, me compreendem e apreciam. É para elas, afinal, que eu escrevo, diz São Luís. É para mim e para você que creiamos no que ele está dizendo. Se uma alma se lhe entrega sem reserva, ela se dá, a esta alma também se reserva. Se nela depositamos toda a nossa confiança, trabalhando de nosso lado em adquirir as virtudes e domar as paixões. Amém, irmãos. Eu quero encerrar com o que diz São João Damasceno, fazendo destas palavras a nossa oração. Ele vai dizer que os fiéis servidores de Maria digam ousadamente, com São João Damasceno. Eu te convido a dizer isso. Tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo vossa proteção, não temerei. Com vosso auxílio, combaterei os meus inimigos e os porei em fuga, pois vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá a quem quer salvar. Aleluia. Salve Maria Imaculada, Mãe de Jesus, sempre Virgem, assunta ao céu. Paz e bem, meu irmão e minha irmã.